Oi, gente, aqui é a Desse, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou mostrar tudo que eu li no mês de setembro. Essas foram as minhas leituras de setembro, parece que foi muito, mas não foi. Eu sempre começo com o Burberry DLX, que foi As 15 Vidas de Harry August, as 15 primeiras vidas. As primeiras 15 vidas! As primeiras 15 vidas de Harry August, que fala de um cara que reencarna na própria vida de novo. Então, tipo, não é assim, eu vivi uma vida, aí eu morri, aí eu reencarno em outra vida, ou na mesma pessoa, só que no futuro. Não. Se tu nasceu em 1900, tu vai viver até 1980, morreu com 80 anos, volta a 1900 e acontece tudo de novo. Só que, claro, que como ele lembra que ele viveu disso antes, aí ele, na próxima vida, ele consegue mudar algumas coisas, enfim. Só que pensa passar com a tua mente de quem viveu já 80 anos, uma infância inteira e uma adolescência, porque tu não consegue te manter sozinho, ninguém acredita em ti, ninguém te dá bola, né? Eu achei pavoroso isso. Ficar me imaginando com a minha cabeça de hoje, só que criança, sem poder fazer as coisas, sendo obrigada a ir na escola e obedecer pais e etc. Mas enfim, não é sobre isso o livro. Ele tem um plot, uma coisa que está acontecendo, enfim. Só que apesar de eu estar trazendo aqui as leituras do mês, eu não terminei Harry August por muito pouco, por menos de 200 páginas, o que na verdade talvez não seja tão pouco assim, depende do seu referencial. Eu achei que faltava pouco, porque, tipo, na verdade eu não terminei nem a terceira meta, mas eu tava muito no fim da terceira meta, então eu tenho a impressão de que foi, tipo, o último quarto do livro e eu não acredito que eu não terminei, mas foi porque não deu tempo mesmo. Até o meio do mês eu tava lendo muito pouco e eu só tava conseguindo ler o próximo livro da lista, que é Garoto Devora o Universo, que foi a louca conjunta do mês. Louca conjunta, a leitura conjunta que eu organizo sozinha, né, com a igreja, que a gente brinca que é a igreja louca dos livros. E o pessoal e eu compramos, eu ganhei esse livro e o pessoal comprou esse livro porque estava muito barato e a gente resolveu ler todos juntos agora no mês de setembro. E eu não sabia nada sobre esse livro. E como no Burberry DLX eu tenho mais duas amigas me ajudando a organizar, eu acabei dando prioridade para Garoto Devora o Universo, que era só eu, de organizadora. Por isso eu não consegui tempo para terminar Harry August e só consegui, semana a semana, ler o pedaço de Garoto Devora o Universo, sem tempo de ler mais nada. Então, Garoto Devora o Universo eu terminei certinho no mês. É um livro muito doido. Ele começa muito floreado, o autor, né, faz esse livro em primeira pessoa, e daí o personagem fala com muitos floreios, com muitas descrições. Eu não sou uma pessoa muito descritiva. Quando eu leio muita descrição, consigo, assim, muito pouco focar, eu disperso muito fácil nesses casos, então foi um pouco difícil para mim no início, até eu entender quem era quem, o que estava acontecendo. Então, assim, até metade do livro, digamos, eu tava dando, sei lá, 3 estrelas, tava menos às vezes, mais um pouquinho às vezes, sabe? Mas era essa média. E aí, no final do livro, mais pro final, começa a dar o desfecho dos personagens, aí eu entendi, sabe? Por que o livro era tão floreado desde o início, e como isso fez meio que um inception dentro da história. O final foi, assim, quase um realismo mágico de como as coisas aconteceram, assim, porque foi muito, assim, irreal, assim, surreal. Mas eu fiquei investida, eu entrei pra dentro daquele mundo e aquele final eu queria que desse certo e tal, e me vi torcendo pelos personagens, coisa que até a metade do livro eu não tava tão investida. Então, assim, fiquei em dúvida. Em momentos do livro eu cheguei a pensar que eu ia dar 2 estrelas, momentos do livro eu achava que ia dar 3, com o final eu resolvi dar 4. 4 com ressalvas, talvez fosse menos, talvez eu esteja emocionada e daqui a um tempo eu dê menos. Mas foi um livro que valeu a pena, é um livro bem diferente. Obrigado, Alisson, por me presentear com ele. E porque eu ganhei esse livro, então, de certa forma, por causa do Alisson, a gente fez essa leitura conjunta. E eu gostei muito da discussão com vocês, então sempre vale a pena. E por último, mas na verdade o primeiro que eu terminei esse mês foi Lore Olympus, da Rachel Smith. Esse daqui é uma HQ. Uma HQ que eu recebi da Companhia das Letras. Muito obrigado pelo presentinho. Eu resolvi ler essa HQ porque, primeiro, eu tenho aqui no canal um combinado com vocês, um projeto, sei lá como dizer,
que uma vez por mês eu vou ler uma HQ. Pelo menos uma HQ ou mangá, né? Ou graphic novel que seja, eu vou ler por mês. Eu tava muito trancada nas leituras. Eu tava passando por vários problemas pessoais e sem tempo de gravar e sem vontade, muitas vezes, e sem ideia de conteúdo, enfim. Eu resolvi fazer um vlog lendo a HQ do mês que eu escolhi ser Lore Olympus. Então já tem aqui no canal minhas impressões sobre Lore Olympus. Procurem aqui, ou vou deixar nos cards se eu lembrar, eu nunca lembro. Mas eu já falei então, fiz um vloguinho das minhas reações enquanto eu li a Lore Olympus. E aí, se vocês quiserem ver, tá lá. Então, o que eu vou dizer aqui é que esse livro foi bem menos do que eu esperava. E olha, eu esperava um livro bom. Bom, não estupendo, fantástico, favorito. Mas eu esperava um livro, eu queria que o livro fosse bom. E eu tava com alguma expectativa de que talvez eu gostasse muito, mesmo não sendo meu tipo de livro. Mas ao contrário, não foi meu tipo de livro, não me surpreendeu. E eu acabei, na verdade, não gostando de algumas coisas. Então, eu fiquei um pouco decepcionada com essa leitura. Esses, então, foram os meus uma HQ lida, um livro lido e um pela metade. Agora, no mês de outubro, nós vamos ler leituras de Halloween. Então, eu acho que vai ser muito melhor. Eu tô muito, muito empolgada. Então, esse mês de outubro, eu acho que eu vou ler muito. Então me acompanhe, tanto aqui quanto na Twitch, nas minhas lives quartas e sábados, twitch.tv/louca dos livros, pra gente conversar sobre os livros de terror, horror, suspense, thrillers e dark em geral, que a gente vai ler esse mês e conversar muito. Esse mês vai dar certo, eu vou gerar conteúdo pra vocês, eu prometo. Curtam o vídeo se gostaram, se inscreva no canal se é a primeira vez que vocês aqui. Eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo. Tchau.